TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Programa Fé e Vida. Todas as sextas-feiras, às 18h30. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a presença do Espírito Santo. Quando invocamos o Espírito Santo, vem o Pai, vem o Filho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos e irmãs, aqui estamos nesse nosso programa Fé e Vida. Nesse caminho, vamos fazer um caminho de santidade, de santificação, rumo ao céu. E a igreja nos diz, né, santificar-se pela igreja quer dizer que a santificação é um processo de purificação da alma, uma caminhada de adesão e configuração a Jesus Cristo. Adesão e configuração a Jesus Cristo. Processo de purificação da alma. Tirar de nós os pecados que cometemos. Por isso nós rezamos: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Por isso que nós confessamos os pecados que cometemos, confesso a Deus Todo-Poderoso. E pedimos por minha culpa, minha tão grande culpa. E Cristo é o grande modelo, o modelo mais perfeito de humanidade. E é por isso que a imitação de seus passos nos permite alcançar a graça da santificação. Não basta o esforço moral, intelectual humano, pois não é possível conseguir a santificação por si mesmo. A santificação passa e vem de Jesus Cristo, da Santíssima Trindade. É essa graça sobrenatural, a salvação. E nós só conseguimos essa salvação unindo a Jesus Cristo. E a igreja, ela possui os meios de santificação, que são os sacramentos e os sacramentais. Os sacramentos é a própria presença de Cristo, é o Cristo que celebra, como celebra a Eucaristia, o batismo, a crisma, a penitência, a unção, o matrimônio e a ordem. E nós precisamos destes sacramentos neste caminho. O que nós não recebemos, o outro recebeu, e ele é aquele que nos perdoa os pecados, como o sacramento da ordem, né, do padre. Ele tem toda uma diferença nesse sacramento que ele recebe a unção de abençoar, de perdoar, ser o próprio Cristo na nossa vida. E esses sacramentais nos mantêm unidos a Cristo, de modo especial é a Eucaristia. A melhor maneira de se unir à sua alma e divindade, a nossa alma ao próprio Deus e Deus à nossa alma. Que nós sabemos que tudo que fazemos é o próprio Deus que nos chama primeiro. Não sou eu quem quis estar aqui primeiro, foi o próprio Cristo quem me chamou. E assim nós vamos colocando essa certeza do Cristo que me chama, que te chama, que nos envolve e que quer fazer de nós a sua morada. E nessa morada nós queremos viver para lá estar agora e sempre na eternidade a Eucaristia. E o artigo 1322 do Catecismo nos diz assim: a Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã, que é o batismo, crisma e Eucaristia. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio
pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação. Estes, por meio da Eucaristia, batismo, crisma e Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. E por Cristo perpetua pelos séculos, até que volte o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento. O Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Assim, nós sabemos, como já dizemos outras vezes, a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, tudo pela Eucaristia, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. E essa riqueza, o número 1328, a riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhes são dados. E desses nomes nós temos a Eucaristia, próprio nome Eucaristia, a ceia do Senhor, a fração do pão, a Assembleia Eucarística, memorial da paixão e da ressurreição do Senhor, santo sacrifício, santa e divina liturgia e, por último, a comunhão e a Santa Missa, que são os que mais nós falamos, né? Vamos participar da comunhão, porque é por este sacramento que nos unimos ao Cristo, e a Santa Missa, porque a liturgia na qual se realizou o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis. Mission, que quer dizer missão, que quer dizer envio, para que cumpram a vontade de Deus em sua vida cotidiana. E assim, nós hoje vamos refletir o 27º domingo do tempo comum, que traz para nós a liturgia da criação do homem e da mulher, a liturgia do sacramento do matrimônio. E que nós vivemos esse sacramento, vivemos a liturgia, porque Deus nos criou seus filhos e filhas, homens e mulheres. Então, a liturgia do 27º domingo do tempo comum, ano B, Mateus, Mateus A, Marcos B, C, Lucas. Estamos no ano B, o ano de Mateus, que tem toda uma proposta de mostrar verdadeiramente quem é Jesus. E assim nós vamos conhecendo. E quanto mais conhecemos a Jesus, mais nós amamos. Santo Agostinho já diz que não amamos aquilo que não conhecemos. Então, o contrário torna verdade. Quanto mais conhecemos, mais amamos. E a liturgia deste domingo, reunida em nome do Senhor, em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é onde vai nos revelar seu amor, o amor do Senhor, seu projeto, sobretudo a relação ao matrimônio e à família. É também o mês missionário, mês das missões, outubro. Somos guiados pelo tema. Qual o tema do mês missionário? Com a força do Espírito, testemunhas de Cristo. A força do Espírito, o Espírito Santo, nos vai testemunhar em nós o próprio Cristo. E o lema, a grande missão, ide, convidai a todos para o banquete. E também rezemos e nos comprometemos com a dimensão missionária da fé.
A dimensão de sermos discípulos missionários, assim como nós temos os exemplos de Santa Teresinha, do Menino Jesus, e de São Francisco Xavier, que são os padroeiros da missão. E essa força do Espírito Santo é o que nos anima. Por isso nós pedimos a Deus a paz e o discernimento para esse final de semana. O que tem para nós? As santas, para nós santas, eleições 2024. Elegeremos prefeito e vereador, prefeita e vereadora. E no próprio folheto nosso nos fala: animados pela força do Espírito Santo, peçamos a Deus da paz e disse a Deus paz e discernimento para os eleitores que hoje votam, indicando os vereadores e os prefeitos que governarão nossa cidade. Qual a finalidade? A fim de que estes contribuam para a construção da comunhão e da amizade entre todos os munícipes, os cidadãos de nossa cidade e de todas as cidades do Brasil, onde nós temos essa eleição. E agora vamos, como nós fizemos sempre, temos aqui o rito inicial, a invocação da Santíssima Trindade, depois o grande pedido de perdão. Olha como é forte quando diz assim, no ato penitencial: o Senhor diz, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nenhum de nós podemos atirar nenhuma pedra, nem a primeira, nem depois, nem depois. Nós temos mesmo é que nos reconhecer pecadores e perdoar mutuamente do fundo do nosso coração. É de fato entender que do coração de Jesus jorrou sangue e água, que do nosso coração possa jorrar perdão, possa jorrar a paz, possa jorrar a amizade, a fé, o testemunho, que é a esperança e o amor. Depois nós temos a glorificação a Deus, onde nós cantamos ou rezamos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. E assim vão os louvores. E veja, a primeira oração nos diz assim: Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos mais do que pedimos. Infundi em nós vossa misericórdia para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Nós temos que pedir não porque merecemos o perdão, mas porque Deus é o perdão. É Ele que nos chama primeiro a essa conversão. E agora nós vamos à leitura da palavra. A primeira leitura do livro de Gênesis. Veja, gente, vamos entrar dentro dessa leitura e deixar que esta palavra de Deus entre nós. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxílio. Gênesis 2, 18 a 24. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem.
Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós temos toda a criação, os animais e a mulher. Os animais Deus criou e leva até Adão. Adão coloca o nome a todos, dá nome a todos, mas não encontra ninguém. E Deus, na sua perfeição, Ele faz com que Adão durma e Adão não vê o que está acontecendo. Ele não percebeu que estava tirando nada. E Deus cria ali como parceira da costela, ele tira ali a costela e dali ele cria a mulher. Nada disso precisava, mas é para nos mostrar a bondade, a misericórdia e o amor de Deus por nós. E sai de Adão essa grande oração, que deve sair de todos os homens, que deve sair do coração de todas as mulheres, sobre o Adão, que ela também não viu criar, não viu que Deus criou Adão, e sobre a mulher, que Adão também não viu a criação da mulher. Que nós possamos dizer, desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. E aí, Cristo cria, Deus, no Antigo Testamento, Deus cria a força do homem e da mulher para o casamento. Então, vai deixar seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Por isso é uma só carne, não é uma carne com uma mulher, uma carne com outra mulher, uma carne com outro homem, um homem com... É uma carne. E o Salmo responsorial, o Senhor te abençoe de Sião cada dia de sua vida, todos os dias. E na segunda leitura, a liturgia traz para nós Hebreus, capítulo 2, versículos 9 a 11. Bem pequena e bem grande na reflexão para a nossa vida. Irmãos, Jesus a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui então, que nós possamos entender que vai coroar o Santo Evangelho esta leitura. Leitura do Evangelho, Marcos capítulo 10, versículos 2 a 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Aqui nós pedimos a Deus que nos livre dos maus pensamentos, das más palavras e dos sentimentos ruins. Nos dê bons pensamentos, abençoadas palavras e abençoados sentimentos. E assim nos diz a palavra. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério.
E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho, ele fala para nós do matrimônio, do adultério de crianças. Que o matrimônio torna-se uma só carne, recebeu a carta de divórcio por causa da dureza do coração, e que depois fala do adultério, ele colocou aqui em nível de a dignidade uma só, homem e mulher, ele fala dos dois. Ele fala se a mulher, quem se divorciar de sua mulher, o homem, e casar com outra cometerá adultério, ele traz a mulher no mesmo nível. E se a mulher, aí que os assusta muito, porque a mulher não era tratada nesse nível, igual ao do homem. Tanto é que essa carta de divórcio lá no Antigo Testamento era qualquer motivo. É uma roupa, uma cara fechada, uma roupa mal passada, qualquer desencontro dava direito ao homem dessa carta de divórcio. E Jesus coloca no mesmo nível. E aí que nós trazemos esse amor de Deus com a humanidade. E Deus nos quer seus filhos e filhas a cada dia multiplicando na fidelidade, no amor, no matrimônio, na família, e que nós possamos hoje ver esse amor, essa aliança, esse Deus que casa com a humanidade. E aí, imagina o casamento de Deus conosco, imagina o nosso casamento. Marido e mulher, mulher e marido. Homem e mulher, mulher e homem. E aqui por isso que na segunda leitura nós vimos que ele fala assim: portanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar de irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira leitura, segunda leitura, o Salmo e o Evangelho. E trazendo sempre que o matrimônio é o quê? O presente de Deus. É o sacramento. Nós falamos muito, né, que os padres são presentes de Deus para a igreja. O matrimônio é presente de Deus, homem para a mulher, mulher para o homem, na família. E nós temos que no batismo, o grande símbolo do batismo é a água, na crisma é o óleo, e no sacramento do matrimônio, os grandes símbolos mesmo do matrimônio é o homem e mulher, pessoas. E assim nós pedimos a Deus que faça em nós acontecer a sua palavra, que é o que nós precisamos buscar a cada momento, viver a palavra de Deus na nossa vida. E quando nós estamos nessa vivência da palavra de Deus, aqui na liturgia nos traz assim: no Evangelho Jesus indica a união matrimonial é vontade de Deus e por ele é abençoada. O amor entre o homem e a mulher é selado pelo sacramento do matrimônio e a indissolubilidade é a raiz. E assim nós queremos agora, nesta oração, pedir esse deixar homem, mulher, família, viver o matrimônio na dureza, na dificuldade, mas muito mais na alegria, na saúde. Como nós prometemos, alegria, tristeza, saúde, doença, que nós possamos vivenciar e experienciar esse grande mistério, o matrimônio, o presente de Deus para nós famílias. E estamos aí vivenciando a novena de Nossa Senhora Aparecida, que possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para as famílias. E Santa Teresa d'Ávila, nós que
achamos tudo muito difícil para nós, para os padres, para todos, cada um na sua escolha, ou como ele foi escolhido, é muito difícil. E Santa Teresa d'Ávila nos diz assim: é justo que muito custe aquilo que vale muito. A família, o sacerdócio, a Eucaristia, todos os sacramentos. Que nós possamos agora pedir a bênção de Deus nesta oração após a comunhão. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que inebriados e saciados pelo sacramento que recebemos, que é a Eucaristia, sejamos transformados naquele que comungamos, que é o Cristo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim nós pedimos a bênção de Deus para nós, para as famílias, para os casais, para os namorados, para as mães que desejam a maternidade, os pais que desejam a paternidade. Nós pedimos a bênção de Deus, nos purificando, nos perdoando e assim nesse rumo ao céu, a salvação em Deus. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos na TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão no nosso programa Fé e Vida. Abraços a todos pelos braços de nosso Senhor Jesus Cristo.